Bom dia, amigos ouvintes que me seguem todos os dias, tem visto as minhas lives feitas no YouTube. Hoje eu quero falar acerca dos movimentos que está acontecendo no mundo, né? E qual Jesus já havia avisado há muitos anos atrás, né? Na sua vinda, ele avisou que tudo isso aconteceria. Perplexidade das nações. Angústias de todas as nações. Rumores, anúncio de guerras e guerras, né? Fome. Quase de modo geral, o mundo tem pessoas passando fome. Terremotos em vários lugares. Sinais em cima no céu e embaixo na terra. Está acontecendo. O amor se esfriaria. Já quase não existe amor verdadeiro, né? E com esse movimento, quanto mais aumentando o sofrimento de toda a terra, aumenta também os enganadores. Em toda a área, em toda a faixa, aumenta enganadores. Aquele que dizia ser seu amigo, sem nem saber o porquê, vai passar a ser o seu pior inimigo. E aquele que você julgava ser inimigo, não subestime. Pode ser quem é o seu amigo no futuro. E pode até te livrar de alguma coisa. Enquanto o outro que dizia ser seu amigo e não o abandonaria, nunca, vai ser o primeiro a correr do problema que estiver te afetando. Eu não estou pondo um contra o outro. Por favor, quero que vocês me entendam. Porque se não adivinhamos, então temos que procurar entender, vigiar. Jesus falou. Eu sinto sempre isso aqui. Vigiai. Ele não devia ter dito orai bastante, muito, e depois vigia? A conclusão? Não, ele disse vigia e depois ora. Então ele deixou todos os avisos dos acontecimentos para essa sétima era de Laodiceia. Então, e colocou ali a escolha feita pelo a própria mão de Deus, 7 anjos. Cada anjo daquele ali tinha uma incumbência de fazer o seu trabalho indicado a cada um pelo próprio Deus. Colocou na mão de cada anjo daquele uma taça cuja, em símbolo de poder de Deus para a reação, e cada uma produzindo um efeito diferente uma da outra. Porque cada era, diz as Escrituras, tem o seu profeta. Os profetas duraram até João, eu tenho que falar isso toda vez, é para não sair do esquecimento, inclusive dos religiosos. Mas cada era tem o seu profeta. Que profeta? Profecia são palavras proferidas, recados, tudo inclui nessa faixa. Avisos. Deus envia um a cada era das 7 eras para dominar através de rumos dos acontecimentos que têm que serem. Por isso,
Eu sei que algumas pessoas, mesmo vendo, já tendo visto eu falar da minha proximidade, não foi por mim que criei isso com os extraterrestres, é um susto total, certo? Mas vejam aí, 7 extras terrestres. Extra está acima com a evolução inagualável, embora tendo a hierarquia infinita, mas são extras terrestres. Porque se fosse diferente, ele seria um terraqueio. E ele foi enviado, eles foram enviados, cada um a fazer o seu trabalho. Eu vou fazendo aqui um rodapé para depois explicar por que está acontecendo com o mundo inteiro o que está acontecendo no exato momento. Que eu forço o máximo que pode, mesmo tendo experiência própria com os extras. Porque existem eles do mal, existem eles do bem. Como todo mundo já sabe, anjo mau e anjo bom. Espírito mau e espírito bom. Ou quase bom. Que o bom é Deus. Mas os primeiros extraterrestres que ocupou a Terra chegaram antes de que essa faixa da seguida do crescimento da família de Adão, ele chegou muito antes disso, antes que houvesse feita a separação da terra com as águas. Eles eram extras, e do bem. Eles atuavam nos céus, a terça parte dos anjos do céu. Só que numa hierarquia, qual Luzbel, Satanás, era o chefe de todos eles. Eles eram dominados, dirigidos, imposto o que deviam fazer, e que o que não poderia ser feito por eles, porque senão era desobediência. E ele acima de tudo ali. Tanto é que foi isso que levou ele a achar que poderia peitar a Deus, porque ele tinha a terça parte dos anjos do céu nas suas mãos, seu domínio. E eles, como agia com obediência, aquela potestade satânica, que hoje é chamada assim, naquele tempo era Luzbel, e um anjo que, não porque Deus não soubesse que ele não iria fazer o que fez, mas Deus mantinha ele enquanto ele estava dentro do caminho, como um anjo realmente digno de respeito, né? Certo? Toda pessoa que sai do caminho de Deus para provocar qualquer mal, o fim dele será o mesmo de Satanás, não chegando a lugar nenhum. Aí ele fez lá a sua assembleia, conversou com seus aliados. Vamos provocar uma guerra. Esse trono que Deus ocupa tem que ser meu. Certamente, né? Posso até ter dito. Vocês sabem muito bem a minha inteligência. Já estou regendo a terça parte dos anjos do céu. Então nós somos capazes. Vamos peitar e vamos ganhar. E aí ele enganou. Assim, quase do nada, sem gastar esforço nenhum, Deus os lançou, Satanás com toda essa casta que compunha a terça parte, que antes eram considerados anjos bons, agora seria anjos rebeldes. E
foram lançados na escuridão, porque aí então só tinha trevas, não tinha separação de água com a terra, era só Deus passeava sobre as águas na escuridão da noite, como ele está em todo lugar, não é? E aí, eles foram os extras, e ninguém pode negar. Os primeiros extraterrestres, ele não veio para uma galáxia tal. Eles vieram diretamente para o local que seria essa nossa Terra no futuro. Já é uma programação de Deus. Eles vieram para cá e ficaram vagando por aí, inventando um sistema de corpos para ver se evoluiu em poder. Só que nunca deixou de pensar, já indicado sempre por Satanás, que um dia venceria a Deus. Nunca tirou da ideia isso. Então, é o mesmo que nós aqui. Quando colocamos algo errôneo na cabeça e começamos a praticar, nós vamos levando conosco, pelos nossos exemplos, parte de pessoas que, por curta inteligência, eles vai sendo seduzido pelas nossas ações, alguns odiando e sai fora, e outros gostando e vai junto. E isso vai proliferando essa maldade. Então, esses extraterrestres do mal começou a fazer tudo errado. Tudo errado. E começou a chegar a ponto que chegou Sodoma e Gomorra, sendo preciso Deus tomar uma ação e destruí-los, aquelas duas cidades, e algumas circunvizinhas. O que está acontecendo no mundo então? Tem dúvida que tem extraterrestres aqui? Para onde foram eles? Para voltar à glória, eles estavam cortado totalmente o direito. Onde eles estão? A terça parte dos anjos do céu. Aonde eles estão? Deus fez o projeto que eles pudessem entrar num corpo, mas que viesse vindo do crescimento anos após anos. Isso gastou milhões de anos, esse processo, para ir gerando corpos diferenciados do que eles tentaram fazer aqui. Deu tudo errado, deu gigantes, deu pigmeus, deu um povo totalmente diferente. E dado tanto o erro que eles mantinham relações sexuais com animais. Ele estava para lá de ser um animal irracional. E quando eles pensavam em fazer uma coisa, eles faziam mesmo sabendo que Deus não ia gostar. E aí recebia o castigo. Daquela parte, né? Porque então a conta deles, desses extraterrestres caídos, ficou tão grande que gastaria agora milhões de anos de um corpo no outro, morre, renasce. Se está melhor, renasce em outra galáxia para ir evoluindo, porque lá na outra galáxia não tem algo que aqui tem pelo atraso, pelo menos um pouco delas ficou para trás. E aí fica mais fácil para ele tocar dali para frente, que os erros que são cometidos em outras galáxias ainda também não evoluíram à altura, mas tem menos condições de pecar. Mas não aceitam, né? Começa em Adão e diz que o povo só era aquele, e isso tem atrapalhado o desenvolvimento de nós, terráqueos, que fomos postos aqui nesse projeto de resgate. E vamos, em vez de melhorar, vamos piorando com o falso ensinamento
de que é daqui para o reino da glória. E é impossível, meus amigos. Porque ser santo como Deus é santo, eu digo sempre, e andar como Jesus andou, não temos condições de chegar a uma altura considerável como essa. Certo? Agora, sabe o que está acontecendo? Depois dos extras do mal ter sido jogados, diferente dos extras do bem, anjos que são enviados. Olha só a diferença de enviar ou lançar, jogar. Veja a diferença. Então, o que o público tem que entender que eu alcancei na experiência pelo amor de Deus. Não pense que estou mentindo, porque eu não ganharia nada com isso. Às vezes deixo de contar experiências porque às vezes, sabendo que alguém não vai acreditar, eu seria envergonhado. Porque eu não tenho como provar, porque não tem filmes, não tem gravações de vozes. Mas esses extras do bem foram enviados. Por quê? Porque viu que a terra não estava evoluindo a contento para o lado de Deus e que fizesse parte com êxito desse resgate que veio através de nosso Senhor Jesus. Ele veio resgatar. Ele veio resgatar. Buscar os que se havia perdido. Mas como sempre, crescendo o pecado na terra, crescendo os erros, o ódio, a presença do mal expulsa o bem. Você pode levar uma pessoa do bem a virar uma fera, se você aplicar em cima dele o mal. Não dá certo. E com isso o mal foi proliferando e crescendo e aumentando e encheu a terra de maldade. Onde, ficando velho, tem que matar, que já não dá mais resultado, nascendo até para concluir dívidas do passado, que não são ensinadas, às vezes nasce faltando membros, e tem certos locais no mundo que já os mata antes de nascer, detectando que ele vai ser um deficiente. Isso vai os homens do mal se metendo dentro da área que só a Deus pertencem à administração e os seus extras enviados. E agora estão aparecendo extras para toda banda. Vejam a reportagem na semana passada dos Estados Unidos, que há muitos anos eles têm prova disso. Mas agora, esses que vêm e aparecem são extras, porque eles estão numa evolução tão alta que eles se transformam, eles se materializam. O sistema corporal deles pode até parecer com o nosso, ou um pouco diferenciado em algumas coisas, depende. A galáxia que ele está vindo, esse anjo, ele pode ser do mal ou pode ser do bem. Mas esses que estão vindo, eles não querem fazer nada contra nós da Terra. Ele vem para prestar ajuda na evolução, porque os extras do mal aumentou muito aqui, operando maldade, e cada vez mais a terra vai sendo amaldiçoada. Porque está escrito, a terra adoeceu por causa dos homens. E vemos aí a ciência mostrando, as nossas águas estão todas poluídas, envenenadas. Os animais que estamos usando as suas carnes como alimento estão contaminadas.
a carne, mudou-se o gênero das coisas e ela perdeu o seu efeito legítimo. E o que não é legítimo é falso. E o que é falso não produz coisa boa. Jesus disse, não tem condições de você colher uva dos espinheiros e nem figo dos abrolhos, que é um terrível espinheiro que tem lá em Israel. Então, não tem jeito de unir essas duas coisas ao mesmo tempo e se dar bem. Não tem jeito. E aí, com a chegada, e está aproximando, o homem já não está com todo o controle da terra na mão mais. Antes, sim, se negociava, país um com o outro, e dava certo. Um comprava do outro. Um que não tinha meios de plantações, porque a sua terra não era adequada, ele vendia tecnologia, ou vendem, para comprar alimento, mas mais ou menos lá ia andando certo, com as punições colocadas só para a evolução. Agora, perderam-se o controle e enlouqueceram. Por quê? Foi misturado o seu cérebro com a própria armação que diz lá em Provérbio. O homem faz a armadilha e ele mesmo entra debaixo. Meu amigo, para isso aqui não vira nada, não precisa nem Deus intervir. Pode deixar que os nossos maiores líderes vai levar a essa situação. Pode deixar. Não, Deus nem vai intervir nisso. Por isso, eu já pus em live, então tento dar mais uma consertada, que não adianta ficar orando em torno de política, porque Deus não vai ouvir. Ele vai ouvir a pessoa e não as leis que os homens colocaram. Assim, senão ele seria um Deus parcial. Eu acho que eu vou ficar com esse lado. Gentrava, eu acho, em Deus não existe isso, e a tomada de decisão de Deus é única. Eu faço, eu farei e pronto. Então, tudo que o homem plantar, certamente ele vai ter que colher. Precisa Deus entrar nessa? Deus que ajudou ele a plantar tanta desgraça na terra? Não. A intenção de Deus é que todos são seus filhos, ele sabe, e está esperando que eles, com o sofrimento, se arrependam, mas individual. É algo que ele não precisa saber de você e nem pedir opinião nem dos anjos. Embora lá se forme uma assembleia, mas para eles ouvirem o decreto do Deus Altíssimo. Porque para ele alisar isso aqui, meus irmãos, basta um sopro. Basta um sopro. Os mares se jogarão para cima, sairão da sua caixa, os rios perderão a sua trajetória, podendo correr até para cima. Da onde estava vindo? Redemoinhos. Torcerá as árvores como estivesse brincando com uma bolha de algodão. Só basta isso. Com um sopro chegaria um tsunami, uma tempestade que arrancaria prédios e jogava esmiuçados. Você tem noção disso, meu? Ô, meu amigo religioso. Religiões não, viu? Me desculpe. Os religiosos. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, isso a diferença é grandíssima. Religiões está no mesmo derivado de religar. Mas pega um monte de fio, um 110, outro 220, outro 380, e descasca ambos e faz uma
numa ponta só e emenda no outro fio para ver se vai dar certo. Ali pode juntar gente para louvores, mas a decisão, o acerto de conta, como Deus vai receber as orações, vai ter que ser examinado. E é individual. Porque naquele dia do acerto, não tem no plural, meu amigo. É: vinde a mim, benditos de meu Pai. Tu é quantos? Está no plural? Que quando era para fazer isso, tal, você fez. Afastai de mim, malditos, para um fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Tu que deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, é individual, meu irmão. Não se embrulhe em meio de palavras. Não coloque ninguém humano por chefe para levar você para o reino de Deus. Porque Jesus disse: o reino de Deus está entre vós e só se entra nele tomado por esforços. É individual. Prezado amigo ouvinte, peço que deixe o like, compartilhe, porque o que eu estou falando, vocês vão ver e já está vendo coisas que eu venho falando e pelejando, não no YouTube, mas até mesmo em locais de reunião, há mais de 40 anos. E que estão se cumprindo agora. Tem coisas que eu escrevi e eu mesmo vou ler sempre e vendo aonde aqui já aconteceu. Aqui está acontecendo. Eu não sou Deus e não quero ser maior de nenhum dos filhos de Deus. Eu os considero todos. Só peço que sejamos obedientes a esse grande Pai. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Meu Pai, com tantas pressões, com tantas maneiras criativas, querem, muitas vezes, de um lado, de outro, querer me barrar. Mas, enquanto o Senhor permitir que eu fale e sair vozes da minha garganta, eu hei de louvar o Senhor e hei de falar e apregoar aos povos que o Senhor está voltando para acertar com a terra e os seus extras já estão se manifestando e o pessoal que habita a terra estão se enlouquecendo. Por que razão um país levantaria contra o outro simplesmente com o prazer de matar as crianças e os velhinhos? Qual o motivo? É porque enlouqueceram, perderam a direção, esqueceram o alvo. Meu Pai, revele-os, aqueles que está do lado do Senhor, que Jesus disse que não é contra nós, é por nós. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.